Nessa semana nós lemos na Torá Parshat Pinchas, a porção que leva o nome de Pinchas, e nessa porção nós encontramos um episódio que nos é relatado como um grupo de mulheres, irmãs, filhas de Tzlofchad. Tzlofchad era um homem que faleceu e deixou somente filhas. Ele não tinha filhos homens, apenas filhas. E quando o povo de Israel estava se aproximando da terra prometida e sabiam que haveria uma partilha da terra com uma divisão de territórios por cada tribo, então elas vieram reivindicar a parte do pai na terra, no território, na tribo. Por mais que aqui o processo de herança, inclusive da terra, passava de pai para filho, filho homem, mas aqui não haviam filhos homens, e elas disseram que, pelo menos a parte do pai, elas gostariam que isso ficasse sob a propriedade da sua tribo, através delas, enfim. E elas vêm a Moshe com essa reivindicação, e Moshe faz uma consulta a Deus, e ele recebe uma instrução divina que elas se casem, procurem se casar com membros da própria tribo. Isso acaba acontecendo, e dessa forma aquela herança territorial do pai, ela não passa para outra tribo, fica em família, na própria tribo, entre essas moças e os seus respectivos esposos, respectivos maridos. Mas aqui o Midrash nos faz uma observação muito interessante, muito importante acerca daquela geração. Isso se aplica não só naquela geração, mas isso é um ensinamento que deve ser altamente considerado em todas as épocas e todos os lugares. Observa o Midrash. O Toador, naquela geração, Hayu Anashim Godrot Mashe Anashim Portzim. Se diz que aquilo que os homens estragavam, as mulheres consertavam. Ou seja, se eles rompiam uma cerca, uma muralha, as mulheres sabiam cercar e levantar essa cerca. Em outras palavras, os estragos que os homens faziam, as mulheres retificavam. Isso que a gente encontra naquela geração. Continua o Midrash, especifica, assim nós encontramos Shamar Lahem Aharon, quando houve aquele episódio triste, 40 dias depois da outorga da Torá, quando o povo de Israel se enganou nos cálculos, imaginou que Moshe não retornaria do Monte Sinai, e eles, atiçados por uma legião de egípcios que aderiu ao povo judeu com oportunismo quando eles saíram do Egito, eles acabam fazendo o bezerro de ouro, para fazer idolatria. Naquele momento, Aharon não sabia como lidar com a multidão e queria ganhar tempo. Ele diz a eles: Parkunis me'azahav asher beoznei neshechem. Tudo bem, tragam ouro para mim, tragam até dos brincos das suas mulheres, etc. E ele queria ganhar tempo. Ele também imaginou que as mulheres, não sei se por vaidade ou outra coisa, não vão querer se desfazer dos seus adornos, das suas joias tão facilmente. Mas na prática, o que nós sabemos, o que nos relata a Torá, é que de fato as mulheres não deram seus adornos. Por quê? Porque elas não queriam que fosse feita a Avodah Zará. Porque elas eram fiéis a Deus, a Moshe e etc. E acreditavam que Moshe já devia estar retornando, e elas de forma alguma não queriam ter participação nessa triste ideia de produzir um ídolo que deu origem ao bezerro de ouro. Velo ratzu anashim umichu bebalehem. Inclusive se fala que as mulheres protestaram e se negaram a dar, e ainda deram uma bronca nos maridos. Shneimar vaitparku kol ha'am et mizmei hazahav asher beoznehem. E na prática, quem pecou, quem cometeu o pecado de idolatria, com exceção da tribo de Levi, foram os homens das outras tribos. Mas as mulheres não tiveram qualquer participação no gravíssimo pecado do bezerro de ouro, porque elas eram contrárias a isso. Elas não quiseram participar. Elas protestaram contra isso.
E não que elas fossem possessivas e não quisessem dar o seu ouro, suas joias, porque nós vemos o contrário, mais tarde, quando há campanha de arrecadação de fundos e de matéria-prima para a construção do tabernáculo, está escrito que as mulheres foram as primeiras a dar. Quando se trata, se é por ordem de Moshe, para erguer um tabernáculo, um santuário para Deus, aí sim, não só que elas não se pouparam, elas vieram e deram antes dos homens e mais do que os homens, quando a causa era digna e boa. Continua o Midrash e nos diz em outros episódios, Vechen Bameraglim, o mesmo nós encontramos em relação ao episódio dos espiões enviados para a terra de Israel. Sheotziu de Bala Aretz, que no final eles acabaram falando mal da terra. Valehem Nigzerah Gzerah, e por causa deles foi decretado que o povo perecesse, aquela geração perecesse no deserto, etc., e ficassem peregrinando 40 anos. Avalanashim lo ayu imahem baitzah, mas as mulheres não participaram dessa rebelião, quando eles se rebeliaram dizendo, olha, a missão é impossível, a terra não é boa, é uma terra de gigantes, etc. As mulheres não participaram porque elas mais uma vez eram contrárias a isso. Está escrito, Velo notar mehemish, por isso de fato consta que na geração que entrou na terra prometida não sobrou um homem acima de 20 anos, etc., daqueles que participaram dessa rebelião. Homem não sobrou, ish velo isha, mas as mulheres sim permaneceram vivas e sim entraram na terra santa, na terra prometida. Por quê? Porque elas não se deixaram levar, não foram atrás dos espiões dos homens nessa rebelião contra a terra prometida por Deus. ועלמה לא נותר מהם איש על שלא רצו להיכנס לארץ. אבל הנשים קרבו לבקש נחלה בארץ. Mas as mulheres, nós vemos o contrário, que para elas a terra era muito querida e preciosa, a terra prometida, a terra santa. Isso que nós vemos das filhas de Tzlofchad, que elas vêm reivindicar o quinhão na terra, a porção na terra, mesmo sabendo que isso passava de pai para filho, homem, etc. Aqui não haviam irmãos homens, mas elas não abrem mão de herdar a propriedade, a herança territorial do pai na terra de Israel, por ser a terra santa, a terra prometida. E é interessante notar, então nós vemos aqui a atuação decisiva, importante e positiva das mulheres, onde os homens falharam. E é importante notar aquilo que consta nos escritos cabalísticos do Arizal, que a geração que antecede a vinda de Mashiach, a nossa geração, é uma reencarnação daquela geração da primeira redenção, da geração que saiu do Egito. E o Arizal complementa, assim como naquela geração as mulheres tiveram um papel especial e decisivo, agiram de forma positiva, de forma assertiva, fazendo a coisa certa, assim também será na geração que antecede a vinda de Mashiach, Bishut Nashim Tzadkaniot Nigalu Avoteinu Bemitzrayim. Por isso está escrito que foi pelo mérito das mulheres justas que nosso povo foi redimido do Egito, e também será pelo mérito delas que o nosso povo vai merecer a redenção final com a chegada de Mashiach, se Deus quiser, muito breve, imediatamente.